Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Gostaria de parabenizar a vereadora Constância pelo projeto de resolução, dizer que eu tenho um projeto de lei muito semelhante, se não semelhante, e que realmente é um assunto muito importante para a nossa sociedade. Eu me deparo sempre com jovens grávidas que realmente acabam ficando grávidas, e quando você pergunta sobre algum método contraceptivo, realmente você percebe que não existe orientação nenhuma mesmo. E aí eu fico me perguntando, né? Eu acredito que dentre os crimes ou fatalidades que possam acometer um indivíduo no planeta, é você simplesmente tirar uma coisa que eu acho vital na vida de todo mundo, chamada oportunidade. Se você tira a oportunidade de alguém ter saúde e ela adoece, depois não adianta você simplesmente querer tratar ou justificar qualquer coisa. A grande maioria acaba ficando grávida, vereadora, por falta de orientação e outros assuntos que o pastor Nilton conhece bem. Acho que toda a casa aí, que é bem ligado realmente à religião, sabe que a estrutura familiar é importantíssima. E a estatística diz que a cada 19 minutos uma criança fica grávida entre 10 e 14 anos. A cada 19 minutos no Brasil uma criança fica grávida. A gente sabe que a educação no país já é precária. A gente sabe que está cada vez mais difícil lecionar, dar aula, trazer o jovem pro interesse da escola. Enquanto está existindo uma reação em cadeia para a diversão, que também é necessário na formação do indivíduo, esporte, lazer, né? Mas realmente aos 10, 14, 16 anos ficar grávida, além de ser uma agressão, não só social, mas física, como os riscos que Vossa Excelência pontuou, a gente privou essa criança, essa jovem, de estudar e dar continuidade numa coisa que é vital no período da juventude, que é o período escolar. Uma vez que com 14 anos não existe ainda maturidade e nem discernimento para tomar decisões, num futuro próximo, essa criança vai pagar o preço depois de ter que amamentar, ter que cuidar, vai precisar da creche. Recentemente, uma pessoa da imprensa me procurou e eu perguntei para essa pessoa: como é que nós vamos resolver o problema da creche aqui em Limeira, já que tem 3.000 crianças na fila? É isso o número mais ou menos, né? Construindo mais creche. Eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo a resposta? Daqui a 50 anos vamos estar discutindo, os vereadores que aqui estiverem vão estar discutindo o mesmo problema. Porque o raciocínio é lógico e não foge disso. Se você não tem orientação, não tem educação, e joga a responsabilidade no ombro da criança um pouco. Nos Estados Unidos, aos 16 anos, pode dirigir, mas se atropelar, beber, fizer qualquer coisa, vai preso e paga o preço. Quando você começa a fazer a criança entender que é o período de estudo, que é o período dela se preparar, e que um filho nesse momento pode interromper uma coisa vital na vida dela, que é o estudo, e vai perdurar mais do que a herança deixada pelos pais, porque aqui vive-se ainda aquela coisa da herança, né? Eu não vou me preocupar com o estudo, que vai ficar isso, aquilo para mim. Diferentemente de outras culturas em países de primeiro mundo, que mesmo o pai sendo bilionário, o filho busca o crescimento sozinho. E aí eu falei, se a gente não der educação e não interromper o ciclo de toda hora criança, jovem, tendo filho, não há cidade que aguente construir creche. O filho pode existir, mas no momento certo, no momento oportuno, onde após o preparo da educação dessa criança, então ela possa depois chegar no nível superior, fazer uma faculdade, uma coisa importantíssima que poucos jovens da escola pública conseguem ter acesso a uma universidade, e pior, depois da universidade, será que eles conseguem emprego? E fato que as jovens, quando ficam grávidas, vereadora, existe um isolamento por parte das amigas e da sociedade em si. As famílias se afastam e muitas vezes quebra até aquele afeto da mãe e do filho, porque
uma jovem de 14 anos não está preparado para fazer compra no supermercado, para ver que escola vai estudar. Infelizmente, uma porção quer voltar a ser o quê? Jovem, quer sair. E essa criança acaba ficando em casa. E quem vai cuidar? A avó, o tio, a tia, alguma outra mulher ou alguma outra pessoa dentro da casa. O que tem também o projeto aprovado aqui sobre a Semana do Bebê é justamente sobre isso. A Unicef abraçou o projeto pela importância de ter o relacionamento socioafetivo da mãe e da criança, que não existe. Então, ser mãe não é simplesmente ter o bebê e simplesmente deixar para o Estado ou para o município criar. Ser mãe é muito mais do que isso. Sem contar que a criança que nasce numa falta de estrutura vai crescer sem estrutura. Dificilmente ela vai conseguir atingir os objetivos. Então, eu acredito que essa casa, por não ter condições de executar, isso cabe ao Poder Executivo, mas abrir diretrizes, projetos de lei que possam fazer o Executivo injetar ali um dinheiro que num futuro próximo, 20, 30 anos, a gente possa ter uma realidade diferente. Nós ainda vamos colher a falta da educação e do ensino no país, a falta de mão de obra qualificada. Então, eu parabenizo, porque também tem um projeto de lei nessa casa tramitando, logo mais vai estar no plenário, e certamente nós vamos voltar a debater um assunto da qual eu considero de extrema e de suma importância. Obrigado, presidente.